Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós vamos falar hoje sobre mais uma tentativa russa de atingir Kremenchuk. Mandaram mísseis Ra-22 novamente, mas dessa vez, felizmente, não atingiram nada crítico ali na cidade, né? Para quem não lembra, há um ano atrás, no dia 27 de junho do ano passado, eles atingiram um grande shopping center lá em Kremenchuk, causaram uma quantidade enorme de mortes entre civis, um alvo civil sem nenhuma importância militar, um absurdo completo ano passado. Tentaram esse ano repetir o feito, mas felizmente dessa vez atingiram um lugar vazio, não teve nenhum dano, né? De qualquer forma, os ucranianos continuam aqui atingindo a retaguarda russa em várias ações por aqui. Hoje tivemos a informação de que um trem na região de Vladivostok, aqui nessa região aqui na Crimeia, partisãos explodiram uma ferrovia ali, interrompendo o tráfego. Também temos uma informação, dessa vez não muito boa, aqui em Berdiansk, de 2 jovens membros da resistência ucraniana que foram identificados pelos russos e mortos, um rapaz de 16 anos de idade. Muito triste isso daqui. Pois bem, e temos excelentes notícias tanto em Kherson quanto na frente de Zaporizhia. Em Kherson parece que a cabeça de ponte ucraniana está aumentando de tamanho, já está chegando próximo a Olesk, que é aquela cidade onde efetivamente você tem aqui bases russas e coisa e tal, aqui na região de... aqui, ó. Já tem bombardeio russo aqui em Olesk para as posições ucranianas aqui, né? De novo, não dá para saber se isso daqui é uma cabeça de ponte realmente para iniciar uma ofensiva aqui, ou se é alguma coisa apenas para afastar a artilharia da cidade de Kherson. Eu ainda aposto na segunda opção, mas de qualquer forma o fato é que os ucranianos estão avançando aqui, né? E lembra, Olesk é uma cidade que foi totalmente devastada com a enxurrada da quebra da usina de Nova Kakhovka, né? Então, os russos certamente estão desorganizados aqui, talvez os ucranianos estejam aproveitando essa oportunidade, né? Também aqui no fronte em Zaporizhia tivemos vários avanços, tanto aqui na região de Rivnopil, quanto aqui também em Oryhiv. Na Rússia, a confusão continua do mesmo jeito. Ontem, o Prigozhin soltou um comunicado dizendo que ele desistiu de atacar Moscou porque seria muito derramamento de sangue e que foi tudo uma coisa feita de cabeça quente, coisa e tal. E eu não acho que foi isso. Já falei para vocês, isso foi muito bem planejado. Aí logo depois o Putin falou um monte de coisa, entre elas que iria perseguir os líderes do grupo Wagner porque eles foram traidores da Rússia. Logo em seguida, a Procuradoria russa falou que encerrou o assunto, não vai perseguir ninguém. Ficou meio estranho isso, né? Aí depois também tivemos a informação de que o exército russo iria absorver todos os recursos do grupo Wagner, não apenas os soldados que quisessem se alistar no exército russo, mas também todos os equipamentos pesados do grupo Wagner seriam tomados pelo exército russo. Mas, ao mesmo tempo, saiu a informação de que os equipamentos do grupo Wagner, junto com boa parte dos seus soldados, já está se encaminhando em uma coluna pacífica em direção a Belarus. Ou seja, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, está uma confusão danada. Muita gente está dizendo que essa coisa toda não acabou não, isso aí foi só mesmo um remendo, a coisa ainda vai voltar, essa questão aí da rebelião do grupo Wagner, né? Bom, tivemos mais um pacote de ajuda americano, muito bacana. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tio Ed, Bigode do Fiuza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E só para avisar vocês, eu vou viajar hoje mais à noite e devo ficar fora aqui do Rio de Janeiro amanhã e depois, dias 28 e 29. É uma viagem pessoal para assuntos de família. Se atrasar algum vídeo ou se faltar algum vídeo nesses dias é porque eu estou viajando, não tem nada demais, mas eu pretendo continuar produzindo os vídeos todos os dias, normalmente sem nenhuma interrupção. Dia 30 eu estou de volta aqui ao Rio de Janeiro, tá? Bom, falando aqui sobre o ataque em Kremenchuk. Kremenchuk é essa cidade aqui, bem no meio aqui da Ucrânia, e foi um míssil grande que atingiu lá, um Ra-22, não teve nenhum dano, não houve nenhum ferido dessa vez,
mas o pessoal imediatamente ligou ao terrível caso do shopping center em Kremenchuk, que foi atingido no dia 27 de junho do ano passado, né? Uma crueldade absurda, um shopping center no horário normal de funcionamento, centenas de civis ali, realmente uma coisa muito triste isso daqui. Morreram 20 pessoas e pelo menos 59 ficaram feridas nesse ataque russo a um shopping center. Não tinha nada de militar ali, né? Bom, isso daqui é um outro caso muito triste também. Esse rapaz aqui, o nome dele é Tigran Onanishnian, e ele é um membro da resistência ucraniana em Berdiansk. Ele tem 16 anos. Ele foi morto pouco depois. Olha, uma criança, o cara. Foi morto pelos russos 2 dias atrás, foi comunicada a morte dele e de um outro rapaz também de nome Nikita Rangonov. Os dois são da resistência ucraniana lá em Berdiansk, que foram mortos pelos russos, mas, segundo informações, eles levaram 2 russos também junto com eles, né? Então, muito triste esse tipo de coisa, uma criança. Bom, a gente tem a visão aqui de como é que está o cais na cidade de Kherson depois do alagamento lá da represa de Nova Kakhovka. Dá para ver aqui que a água já voltou ao nível normal, né? Mas é lógico, o cais aqui está totalmente destruído, né? Não é bem o cais, é uma praça na beira do rio que tem ali, né? O cais é mais aqui atrás, aqui. Mas já dá para ver o importante disso daqui. Bom, o dano foi muito grande, mas o importante é que o rio já está no nível, digamos, normal dele ali na região de Kherson, né? Tivemos um grande incêndio aqui em algum lugar no vilarejo de Tokarev, no norte da península da Crimeia. Tem gente dizendo que eram armazéns dos russos, outras pessoas estão dizendo que era só incêndio na floresta. Não dá para saber muito bem o que houve. Como não tem indicação aqui, é provável que tenha sido só incêndio na floresta, né? Mas a gente tem informação aqui que houve um ataque de partisãos aqui na rodovia, na ferrovia, próximo a Vladislavivka, e que interrompeu o trânsito ali por pelo menos 4 a 8 horas ali também a ação de partisãos, né? De qualquer forma, ao longo do último dia, a artilharia ucraniana de longa distância atingiu 6 concentrações de tropas russas, postos de controle e outras 10 unidades de artilharia russas, ou seja, embora a gente não tenha muitas informações aqui sobre os danos, aparentemente aquele incêndio parece que é mais incêndio em floresta mesmo, não sabemos, mas de qualquer forma houve outros pontos atingidos aqui na retaguarda russa pelos ucranianos, né? Também teve um helicóptero que foi derrubado pelos ucranianos. Aliás, aqui o pessoal não sabe se foram os ucranianos ou se foram os próprios russos que derrubaram o helicóptero deles na região ali de Luhansk, né? Isso aconteceu alguns dias atrás, a gente teve a informação agora, inclusive com a imagem do helicóptero caindo. É um helicóptero russo. Se foi derrubado pelos ucranianos ou pelos próprios russos, a gente não sabe. Isso tem acontecido com alguma frequência, os próprios russos derrubarem os helicópteros, né? Aqui a gente tem uma imagem liberada aqui das unidades de força especial, né, as operações especiais ucranianas, fazendo aqui uma ação qualquer num barco em algum rio. Não falam aonde é isso daqui, mas pode perfeitamente ser aqui na cabeça de ponte, na região de Kherson, né, na região de Olesk aqui. E, pois bem, vocês lembram que ontem a gente explicou que, de fato, os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa região das Dachas, por aqui, e eu falei que isso aqui era muito mais provavelmente uma operação para impedir que houvesse a correção de artilharia pelos russos aqui, né? Os russos com muita frequência atingem a região aqui de Kherson, a cidade de Kherson e Antonivka e coisa e tal, toda essa região aqui. E para fazer a correção de artilharia, eles usam homens com binóculos nessa região, na margem de cá, para fazer isso. Os ucranianos, tomando essa margem, impedem que os russos façam alguma coisa por aqui, né? Eu falei que eu achava ontem que isso não era algo que eles fossem chegar a Olesk, até porque aqui você tem um trecho aqui de quase 3 quilômetros aqui, que é pântano dos dois lados e uma estrada no meio aqui, ou seja, é muito difícil eles conseguirem avançar sem os russos atacarem com vontade nessa região, né?
Aqui a gente tem informação que surgiu agora, nesse momento, que tem fogo aqui nessa ilha próxima de Kherson, devido à munição incendiária, provavelmente usada pelos russos, para tentar desalojar os ucranianos que estão aqui, mas da mesma forma vai desalojar os russos que estão aqui, que é o grande objetivo dos ucranianos, é tirar os russos dessa região, né? Então, pois bem, como a gente estava falando, eu não acreditava que eles fossem chegar em Olesk, porém, a informação que a gente tem é que eles já estão lutando aqui nos arredores de Olesk aqui. Inclusive já tem informação de bombardeio russo em Olesk, ou seja, quando dá isso aqui, esse símbolozinho aqui, é um lugar que os russos bombardearam. Os russos não vão bombardear a própria posição deles. Se eles estão bombardeando aqui, é porque tem ucraniano aqui, né? E aqui já é na cidade de Olesk, então eles já teriam superado essa distância toda aqui, né? Se realmente eles conseguirem firmar a posição aqui em Olesk, aí sim a coisa se torna uma possibilidade grande. Por quê? Se eles chegaram aqui, eles já conseguiram ultrapassar o rio Konka, né? Que é esse rio, esse braço do rio Dnipro aqui. Pode ser que os russos não tenham conseguido demolir a ponte aqui nessa região, ou pode ser que o rio esteja muito baixo e acabou estando seco, permitindo passagem pelo próprio rio. Esse braço aqui ele é bem mais raso que o rio Dnipro em si, que passa nessa região aqui, né? Então, de alguma forma, eles chegaram aqui. Ó. A gente tem informações que as lutas estão aqui nos arredores de Olesk. Os ucranianos estão tentando firmar uma posição dentro de Olesk, né? Então, aqui o Igor Strelkov está falando sobre essa questão da ponte de Antonivka e Olesk, e a entrada para Olesk já é uma grande área cinza sob controle de fogo ucraniano, ou seja, ele não tá dizendo que os ucranianos estão aqui, mas os ucranianos têm controle de fogo sobre essa região aqui, né? A aviação russa errou o alvo por 4 quilômetros. E aqui informação direto da cidade de Kherson, e eu garanto a autenticidade, segundo ele. Os correspondentes militares estão parcialmente corretos. A situação é da seguinte: a área em frente às dachas, ou seja, aquela debaixo da ponte de Antonivka, e no cruzamento com Dnieper, o inimigo está misturado com os russos, ou seja, tanto ucranianos quanto russos ali. E volta e meia estão ali nas residências ali. A principal fortaleza do inimigo, dos ucranianos, é debaixo da ponte. Eles cavaram debaixo da ponte também em casas ao lado ali. Mas nós estamos demolindo as casas e a ponte não pode ser derrubada, e a aviação russa errou o alvo por 4 quilômetros. Tem em torno de 50 pessoas lá. Enfim, ele está falando aqui até aqui do que a gente falou ontem, né? Que os russos estavam ali. Agora ele fala mais aqui, ó, que a situação das nossas tropas é complicada pelo fato de que evacuação está sendo feita e a única estrada que tem é aquela que é a ponte em Konka, né? Que é bem observada e atirada pelos ucranianos também. Em adição, o inimigo, que no caso os ucranianos, estão fazendo, botando minas remotas nisso daí, né? A presença do inimigo no norte de Olesk não está confirmada. Ou seja, no que ele fala que a presença de ucranianos aqui não estava confirmada, mas aqui a gente tem uma outra informação de fonte ucraniana dizendo que os ucranianos estão avançando na cidade de Olesk. Tem batalhas ativas, as tropas russas já foram retiradas de pelo menos um ponto forte, né, uma trincheira deles ali, e as fontes russas dizem que o avanço está sob fogo de artilharia e morteiro e não está funcionando, ou seja, mas isso daí é o esperado mesmo, né? Não dá para saber exatamente o que está acontecendo devido à neblina da guerra, né? Mas parece que as lutas estão se intensificando e o exército ucraniano trouxe mais reforços para manter essa cabeça de ponte lá do lado de lá, né? Será que isso daí é apenas um reconhecimento em força, ou seja, apenas um teste das defesas russas na região? Isso é outra coisa que eles podem estar fazendo, né? Como eu falei, o objetivo aqui originalmente era simplesmente dificultar a artilharia russa aqui nessa região, mas eles podem ter visto que estava fraco aqui, decidiram fazer um reconhecimento em força, que é aquele ataque probatório, né? Você testa para ver como é que o inimigo está lá. De repente o inimigo está tão fraco que é indicativo que você pode, de fato, transformar essa operação, que era só para atrapalhar a artilharia russa aqui, em algo que realmente dê para fazer um avanço nessa região, né? Então,
é possível que isso tenha se tornado esse tipo de coisa aqui, né? Também tem uma outra informação aqui do Romanov92, que é um outro blogger militar russo, que ele diz aqui sobre a região, a margem esquerda do Dnipro. O inimigo, ou seja, os ucranianos controlam as dastas próximas de Oleshk, completamente sob controle do inimigo, ou seja, segundo ele, os ucranianos estão dominando totalmente. A área da ponte próxima de Oleshk, até 50 pessoas do inimigo estão ali também. A região costeira de Rolapristan, isso aqui, a tradução é Naked Pier, ou seja, seria pier pelado, né? Mas eu imagino que deve ser pier seco, que deve ser Rolapristan em ucraniano. Não sei a tradução, mas eu sei que Naked Pier é Rolapristan. Rolapristan é essa outra região aqui, ó. Ou seja, o que eles estão dizendo é que tem avanços ucranianos também do lado de cá, né? Não é só aqui em Oleshk, mas também em Rolapristan também, ou seja, esse avanço aqui não é só nessa região, né? Veja, faz sentido também ser a mesma coisa do ponto de vista de impedir o uso de artilharia aqui em Kherson, né? Ou seja, os ucranianos podem estar tomando controle dessas ilhas aqui na região justamente para dificultar o trabalho dos russos ali, né? Ou seja, ele conclui aqui que o inimigo começou operações ofensivas na margem esquerda do Dnipro. Eu discordo dele, por enquanto, o mais provável é que isso aqui seja um reconhecimento em força, né, um ataque de teste ali para ver se a coisa vai. Nossa aviação, o trabalho da nossa aviação no local pode ser descrito como tudo é passado, ou seja, falhou completamente, né? Aqui tem uma imagem de um veículo russo explodindo numa mina ucraniana ali na ponte sobre o rio Konka. Ou seja, repara, o que a gente pode ver aqui, ó, aqui o rio Konka é isso daqui. A ponte está em pé ainda. A ponte está em pé. Olha lá, essa aqui é o rio Konka, a ponte aqui chegando em Oleshk, e os ucranianos minaram a região ali e atingiram esse veículo armado russo aqui. Era o veículo que foi resgatar os caras do lado de lá? Não sei, pode ter sido outro veículo qualquer, né? Ou seja, isso daqui a gente está falando de alguma coisa que aconteceu bem nessa região aqui, né? Aqui tem um outro posto de comando russo naquela região ali, pegando fogo, ou seja, pode indicar também que os ucranianos já chegaram aqui, né? Isso daqui é este posto de controle aqui, ó. Tá vendo esse posto de controle aqui? Ó, que tem até um guardinha aqui, ó. Era um posto da polícia rodoviária ucraniana que tinha aqui nessa região e que estava sendo usado pelos russos como um checkpoint aqui e que aparentemente foi tomado pelos ucranianos. Então o que a gente está vendo é realmente os ucranianos muito próximos aqui de Oleshk, com mais esse bombardeio aqui nessa região, realmente pode indicar que eles já estão chegando por aqui, né? O Paystyle On traz uma informação aqui interessante que o pessoal falando, poxa, mas como é que os ucranianos poderiam ter chegado em Oleshk se bastava os russos de explodirem a ponte, né? Explodirem a ponte do rio Konka e não teria como os ucranianos chegarem, né? Mas o que ele está falando é o seguinte, o Konka River, ele está quase seco, o rio Konka está quase seco e já tem sinais de estar sendo atravessado em outras regiões, ó. Isso daqui é uma imagem do rio, tá vendo? Olha só, essa área branca aqui já está seca do rio. Então, debaixo da ponte você vê a água, como a gente viu ali, mas os ucranianos podem ter feito este caminho aqui, ó. Os ucranianos estariam nessa região aqui, segundo ele está dizendo, e eles poderiam ter feito este caminho, porque isso daqui está seco completamente, segundo esse mapa aqui, né? Ou por isso, talvez, os russos não tenham destruído a ponte, porque daí não ganha nada destruindo a ponte se tem passagem seca por outro lado, né? Isso é uma outra coisa interessante que você tem que lembrar que os ucranianos conhecem a região muito melhor do que os russos ali, né? Eles moram ali na região, o conhecem muito bem. Bom, vamos falar sobre as ofensivas ali na região de Zaporizhia, que tem caminhado muito bem. Como a gente falou ontem, os russos mandaram a 80ª Brigada da Reserva para a linha de frente, depois que aquele pelotão, ou aquela brigada dos ossétios, né, do pessoal da Ossétia do Sul, a gente falou sobre isso, foram dizimados, né, o batalhão deles acabou com meia dúzia de pessoas só, e agora tem indicações de que essa 80ª Brigada não está funcionando muito bem.
não está claro se eles têm outra reserva para isso depois disso daí, né? Então, qual que é a lógica? Aqui a gente está falando aqui dos avanços na região de Zaporizhia. A gente tem vários eixos de ataque aqui na região de Zaporizhia. Um dos principais aqui em Piatihati, os ucranianos tomaram a cidade e estariam atacando Jerebianki. E aqui Vasilivka é a principal cidade nesse sentido, ou seja, muito provavelmente o que os ucranianos querem é chegar aqui em Vasilivka. Tomar Vasilivka seria um ganho enorme, porque olha essa cidade, essa estrada aqui, a M18, ela chega aqui, ó, Melitopol está aqui embaixo, direto, através dela, né? É lógico que os russos vão preparar armadilhas aqui na estrada, não vão deixar avançar pela estrada direto, mas tomando Vasilivka, você deixa os russos numa situação bastante complicada, que é um dos grandes pontos de suporte logístico da região, né? E pelo visto é o que está acontecendo aqui, eu já falei isso ontem, para eles terem mandado a 810ª para a frente de batalha, que era reserva, é porque a situação deve estar muito ruim aqui, né? E pelo visto, pelo que eles estão dizendo aqui, essa brigada não está fazendo muita vantagem, está morrendo também com muita facilidade. Os ucranianos continuam a empurrar ali na região, né? O pessoal aqui acrescenta que essa brigada ela já foi dizimada diversas vezes durante essa guerra. Primeiro em Mariupol, eles eram uma brigada de elite marine russa, tá? Mas aí o que aconteceu? Eles foram dizimados lá em Mariupol, teve muita gente que desistiu, e aí depois o que eles fazem, né? Eles colocam os mobilizados. Então eles complementaram essa brigada com mobilizados. Então é uma brigada que teoricamente é de elite, mas hoje em dia tem muito mobilizado nela, então não está conseguindo fazer a resistência completa aqui. Uma outra coisa que o gato esperto ucraniano diz aqui é que justamente uma outra alternativa que os ucranianos têm, ao invés de avançar em Jerebianki, é tentar cruzar essa região sul aqui entre Grozov e Dolinka. Por quê? Segundo ele está dizendo aqui, né, essa área aqui é menos bem guardada do que Jerebianki, né? Jerebianki teria uma proteção. Se você olhar as trincheiras russas aqui, as posições defensivas russas, eles prepararam muita coisa nessa estrada aqui, por isso que os ucranianos estão vindo aqui para o Jerebianki. Agora, Jerebianki em si está muito armada, tem muitas posições defensivas aqui nessa região não tem. É verdade que tem muita mina, mas atravessar a mina pode ser mais tranquilo do que atravessar essas posições fortificadas aqui. E se chegar nessa estrada aqui embaixo, a situação em Vasilivka vai ficar bastante crítica para os russos, seria uma outra alternativa, né? Também eles dizem que entre Grozov e Dolinka justamente são dois batalhões russos diferentes, comandos diferentes ali na região. Os ucranianos adoram avançar exatamente no meio de dois postos de comando russo, porque é muito comum haverem informações contraditórias e volta e meia os ucranianos conseguem avançar só no erro dos russos nessa situação, né? Então é isso daí, eles continuam atacando aqui Jerebianki, né? Enfraquecendo a 810ª aqui nessa região. E vamos aguardar aqui, não temos nenhum avanço definido ainda, mas certamente temos boas notícias aqui, né? Também aqui na região de Rivnopil a gente tem algumas informações interessantes. 2 dias atrás, a 136ª Brigada Russa entrou em combate próximo a Rivnopil para conseguir desobstruir a estrada entre Staromalinivka e Rivnopil, né? Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? O que acontece aqui? Staromaiorsk, na verdade, e Rivnopil. Qual que é o problema? É o único ponto para os russos poderem sair aqui de Rivnopil. A única alternativa que eles tinham é essa estrada para Staromaiorsk. Então o que precisou fazer, né? Para os russos recuarem, a 136ª teve que entrar aqui, fazer um contra-ataque para liberar a cidade para os russos saírem de Rivnopil, senão eles ficariam cercados ali. Aqui ó, é água, aqui água em cima, eles não têm outra forma de sair aqui de Rivnopil. E com isso eles precisaram mandar as brigadas, as duas sofreram bastante, e com isso agora depois desse ataque teve tanto sucesso que a 136ª teve que ir para Zavitny, para retaguarda, e enquanto a 394ª, que era quem estava lá em Rivnopil,
recuou, né? Conseguiu recuar. Então tiveram que fazer tudo isso daí, perder um monte de gente, um monte de equipamento só para recuar esse pessoal que estava lá em Rivnopil ontem, né? E uma outra informação muito interessante que ele passa aqui é a seguinte. Bom, primeiro, os ucranianos já estão aqui nos arredores de Prioutne, né? Isso a gente já sabia de ontem. Mas segundo eles estão dizendo aqui, as forças principais russas já recuaram aqui para essa linha defensiva vermelha que está aqui. Deixa eu tirar minha cara daqui. Entre Novoslatopil, Lyubimivka e Staromilivka. Essas três cidades aqui seriam a principal linha defensiva russa e os russos já teriam recuado para ela totalmente, deixaram apenas algumas unidades aqui na linha de frente e, lógico, um monte de campo minado nesse meio termo, né? Mas muito em breve, então, a gente pode ver os ucranianos já atingindo a linha principal de fortificação dos russos aqui na região, né? Isso, lógico, pode parecer demorado, pode parecer uma coisa muito lenta, mas veja, essa aqui é a principal linha de defesa russa ali na região. Depois de passar isso daí, meu amigo, aí é festa. Como eu falei para vocês, né, tem aqui Staromilivka e as outras cidades estão aqui, ó, Lyubimivka e Novosatopil. Essa aqui é a principal linha de defesa deles aqui nessa região. Depois existe uma outra linha aqui em Novopetrivka. Mas depois disso, o resto aqui para baixo é caminhada. Os caras vão avançando direto, não tem nenhuma outra defesa russa aqui. Muito provavelmente a ideia deles é chegar a Mariupol e aqui fechar o corredor de terra, né? É lógico, ainda tem um bocado de coisa para ser feito nisso daqui, mas até aqui a coisa está indo bem. É esperado que seja lento mesmo esse primeiro momento na ofensiva, porque é justamente o ponto em que os russos estão mais bem preparados para ela, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente sobre a situação lá na Rússia, entre o Prigozhin, o Putin, coisa e tal. A gente vai falar sobre isso exatamente. Então deixa eu passar para esse assunto já de uma vez. Porque o que aconteceu, né? Vocês lembram, o Prigozhin não falava nada desde o momento em que ele disse, lá no dia 24, que tinha aceito o acordo do Lukashenko, que mandou a coluna voltar e coisa e tal. Ele falou aquilo, a gente viu o carro dele saindo de Rostov e não teve mais nenhuma palavra do Prigozhin, ninguém sabia onde é que ele estava, né? Então, ontem ele fez um discurso falando que o Grupo Wagner faz tarefas no mundo todo e ele deixaria de existir no dia 1º de julho. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que essa revolta armada dele foi uma operação para continuar existindo o Grupo Wagner, né? Aquela ideia do Ministério da Defesa russo de forçar todos os grupos mercenários a assinar com o exército russo, simplesmente acabaria com o Grupo Wagner, né? Os empregados do Grupo Wagner se recusaram a assinar o contrato com o Ministério da Defesa, só 1 a 2% decidiram se unir ao exército russo. Então, o plano original era ir para Rostov no dia 30 de julho, eu imagino que 30 de junho, né? E transferir todos os veículos para o Ministério da Defesa, que estariam prontos para serem transportados. Apesar disso, apesar de não fazer nenhuma agressão, o Grupo Wagner sofreu um ataque de mísseis, seguido por um ataque de helicóptero, e 30 soldados do Grupo Wagner foram mortos. E isso disparou a nossa decisão imediata de mover mais cedo e responder militarmente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Grupo Wagner ia deixar de existir, mas eles estavam conformados, iriam entregar tudo e coisa e tal. Mas, como foram atacados, ele teve a decisão de fazer isso. Eu não acredito nisso. Isso foi muito bem planejado. Não tem como isso ter sido uma decisão de vou fazer isso, vou marchar contra Moscou. Mas enfim, é o que ele está falando aqui. Durante a nossa marcha de 24 horas, uma coluna foi para Moscou e outra foi para Rostov. A gente já tinha falado sobre isso. Eles conseguiram andar 780 quilômetros de progresso em um dia. Eles se arrependem de ter sido forçados a atacar aviões e helicópteros, mas bombas foram lançadas contra eles, então eles tiveram que responder. Durante a marcha, todos os objetos militares ao longo do caminho foram desarmados e entraram para o lado deles. Nenhum dos militares morreram no chão. O objetivo era não permitir a destruição do Grupo Wagner e levar a responsabilidade para aqueles que, com suas ações não profissionais, cometeram um monte de erros durante a guerra lá na Ucrânia, né?
Todos os militares que nós encontramos ao longo do caminho suportavam esse objetivo. A coluna do Wagner parou de avançar quando a unidade de ataque principal deles, lá a ponta de lança do comboio, colocou artilharia e conduziu um reconhecimento e percebeu que um monte de sangue teria que ser derramado na batalha que viria, né? Então eles decidiram que o protesto já era suficiente e voltaram. Fatores que fizeram o grupo Wagner voltar. Primeiro, não queriam derramar sangue russo. Segundo, eles queriam demonstrar o protesto, não derrubar a autoridade na Rússia. Lukashenko ofereceu para encontrar soluções para operações legais do grupo Wagner, lá em Belarus. Então as colunas voltaram para Rostov, lá para o campo, né? No final, ele deu uma alfinetada no Shoigu. Se as ações no dia 24 de fevereiro de 2022, ou seja, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tivessem sido feitas por forças tão bem treinadas quanto o grupo Wagner, a operação especial teria terminado em um dia. Isso mostra o nível de organização que o exército russo deveria estar seguindo, né? Enfim, o que ele está falando aqui, eu acho que ele está mentindo, lógico, nesse momento, aqui tudo é falsidade, né? Mas a gente pode tirar aqui o que ele falou, que continua insistindo que foi pelo bombardeio das tropas do grupo Wagner que ele resolveu fazer a coisa, uma decisão de momento, não é lógico isso, e ele não fala aonde que ele está, nem o que vai ser feito do grupo Wagner, né? Logo depois, o Putin fez um discurso, mas um discurso cheio de antecipação, né? Falaram que não, Putin vai falar e vai esclarecer tudo e vai mudar tudo agora, prestem atenção no discurso do Putin e coisa e tal. Os bloggers militares russos estavam falando, não, caramba, o Putin agora vai falar e coisa e tal. No final das contas ele não falou nada demais, mas falou algumas coisas que a gente vai ver que estão complicadas aqui, olha só. Ele falou que qualquer tentativa de começar um motim irá falhar, e que aquele motim do dia 24, se tivesse chegado a Moscou, ele teria sido suprimido de qualquer forma. Os perpetradores disso sabem sobre isso, por isso que eles pararam, porque não conseguiriam tomar. E eu não sei não, né? A gente não vai saber nunca, porque eles não tentaram, né? Ao trair o seu país, eles também mentiram e forçaram outros a matar seus próprios soldados. Todos os inimigos exteriores e traidores nacionais queriam que essa luta que a gente lutasse um contra o outro, mas falharam, né? Não sei não, os russos lutaram contra os outros, no final das contas mataram um monte de gente, derrubaram um monte de helicóptero, teve um monte de briga aí, né? E mais importante, como eu falei já nos outros vídeos, rachou a sociedade russa, porque tem gente de um lado, tem gente de outro. A maioria dos comandantes e soldados russos, são soldados do grupo Wagner, são patriotas e foram usados contra seus irmãos em armas. Então, ou seja, está dizendo que só os comandantes que foram culpados, e daí ele fala também em algum momento que iria perseguir os comandantes do grupo Wagner, né? Aí ele fala que Putin, tomei cuidados para evitar um derramamento de sangue maior. Isso precisava de tempo, inclusive deixar aqueles que fizeram o erro mudar sua mente e ver a consequência do que fariam, né? Ou seja, o Putin que fugiu para um bunker, ficou escondido lá, se cagando de medo. Não, eu evitei um banho de sangue, coisa e tal, porque eu poderia ter derrubado a qualquer momento. Poderia nada. Se ele realmente quisesse evitar, ele teria derrubado isso antes de chegar em Rostov. Nem Rostov conseguiu segurar. A estabilidade foi possível graças ao grande suporte, ao grande apoio da sociedade civil que se uniu durante esse tempo difícil. Que coisa estranha, né? Ao contrário que a gente viu ali em Rostov, o grupo Wagner indo embora e a população gritando Wagner, 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 enfim. O Putin disse que vai manter sua palavra e que os empregados do grupo Wagner podem ir para Belarus se quiserem, podem assinar contratos com o Departamento de Defesa russo, com o Ministério da Defesa russo, ou podem ir para casa se eles quiserem. Então o pessoal do grupo Wagner está liberado para isso. A gente sabe do que disse o Prigozhin, que só 2% do grupo Wagner quer assinar com o exército russo, né? Mas mesmo que mais assinem, veja, essas tropas do grupo Wagner, elas eram muito fortes, muito capazes, justamente
porque eram um exército privado, assinando com o Ministério da Defesa russo. São guerrilheiros experientes, não tenha dúvida, são soldados muito bons, mas não vão ter 1/10 da eficácia que tinham no exército privado. A verdade é aquilo que eu falo para vocês. Nós, libertários, anarcocapitalistas, avisamos há bastante tempo. Empresas privadas fazem tudo muito melhor, você tem muito mais agilidade, você tem os interesses alinhados em todos os níveis da organização. O exército russo particularmente, mas exércitos de forma em geral, como são estatais, acabam tendo corrupção pra caramba, desvio, enfim, muita ineficiência no meio do caminho, né? Então, ou seja, esses guerrilheiros do Grupo Wagner, esses soldados do Grupo Wagner que forem para as Forças Armadas russas não vão fazer tanta diferença assim no final das contas. Muito pior seria se continuassem no Grupo Wagner. E só nisso daí a Ucrânia já ganhou uma boa coisa nessa guerra, né? O próprio Grupo Wagner publicou no Telegram deles isso daqui como resposta, aqui, ó, Telegram Greyzone, que é o blogger do Grupo Wagner, né? Esse vídeo aqui do Brezhnev. Спасибо за внимание. Em que ele parece que não sabe o que falar, não consegue ler o que está no papel da frente dele, fica um tempo sem saber o que fazer e fala obrigado a todos pela presença aqui, coisa e tal, ou seja, não falou nada. Quiseram dizer que o Putin realmente não falou nada no final das contas, né? E, de fato, ficou estranho. Bom, aí o Putin falou que não, a gente vai fazer agora uma reunião com altas partes do exército lá. Aí teve uma grande reunião aqui, ó, com o Shoigu, o Bortnikov, um monte de gente da alta cúpula russa, né, nessa reunião. Aí o pessoal falou, não, agora vai sair alguma coisa, agora ele vai falar alguma coisa, vai tirar talvez o Shoigu, vai tirar o Gerasimov, coisa e tal. Eu ainda acho que ele vai tirar esse pessoal todo, né, mas nessa reunião não foi anunciado nada, ele só falou que teve a reunião para discutir a situação e coisa e tal, quais serão as próximas ações, mas não teve nada, né. E, lógico, isso levou a um monte de críticas. O Igor Strelkov está criticando aqui, dizendo que, olha só, eu repito minhas conclusões, foi uma tentativa de rebelião armada para remover Putin do poder. O objetivo era exatamente fazer um golpe de Estado. A operação foi perfeitamente executada e preparada, realmente uma coisa muito bem feita. Aqueles que serviram e sabem como funciona um exército entendem que isso uma unidade não preparada não conseguiria esse tipo de resultado, né? Ele segue dizendo aqui que o que eles esperavam fazer, né? Provavelmente eles esperavam apoio de altas patentes do exército, mas o exército russo agiu antes e impediu que as pessoas apoiassem dentro do exército o motim do Prigozhin, segundo ele, por isso que deu errado, né? Agora, eu não sei, né? Aquilo que eu falo para vocês, eu acho que essa história toda, para mim, nada me tira da cabeça que isso era um plano do Putin com o Prigozhin, só que deu errado o plano, né? Muita gente apoiou o Prigozhin e isso gerou problema para eles, mas, enfim, o que ele acha que não, que realmente o Prigozhin, o Grupo Wagner queria tomar o poder do Putin e que não conseguiu no final das contas. Ele esperava com essa grande coluna que o exército apoiasse, coisa e tal, que vários generais declarassem apoio a ele, e com isso aí cairia o Shoigu e cairia o Putin também. Bom, e uma das coisas que o Putin falou na reunião dele é justamente que iria perseguir os traidores que fizeram essa traição contra a Rússia e coisa e tal, mas agora cedo a gente tem a informação de que todas as acusações contra o Prigozhin e o resto do Grupo Wagner foram retiradas, ou seja, o Putin falou um negócio ontem, hoje cedo já falaram outra coisa, né? Aí aqui outra coisa, outra inconsistência, né? Ontem eles falaram que o Ministério da Defesa russo falou que preparações estão acontecendo para a transferência dos equipamentos militares do Grupo Wagner para unidades ativas das Forças Armadas Russas, ou seja, eles estão dando a entender que eles vão encampar o Grupo Wagner no sentido que vão pegar todos os tanques e aviões e helicópteros, todo o equipamento do Grupo Wagner vai para o exército russo. Isso foi dito pelo Ministério Russo. Ao mesmo tempo, o pessoal está dizendo aqui que os mercenários que participaram na tentativa de golpe estão indo para Belarus e que a base vai ser em Baranavik, aqui, ó, essa região aqui em Belarus, aqui, ó, nessa região aqui. E mais do que isso, hoje tem vários telegrams russos, como o Raibar e vários outros, dizendo
que colunas de pessoal e equipamento, incluindo tanques, BTRs e coisa e tal, começaram a entrar lá em Belarus pela fronteira com a Rússia, ou seja, a partir da Rússia. Não tem evidências visuais dessas colunas, mas isso provavelmente é verdade, visto que isso aconteceu, foi publicado por vários bloggers militares russos ali na região, né? Ou seja, por um lado, o Putin falou que ia punir o Prigozhin, depois falou que não vai punir o Prigozhin, falou que todas as armas do grupo Wagner vão para o exército russo, depois elas estão indo para Belarus, lá para a nova unidade que o Prigozhin está construindo lá, não sabemos o que ele vai fazer ainda, né? Enfim, olha só, outras coisas que estão acontecendo aqui. O tenente-coronel daquela 72ª Brigada Russa, lembra aquele cara que foi preso pelo próprio grupo Wagner e coisa e tal? Ele disse que estão começando a ver a execução das pessoas que apoiaram o grupo Wagner. A gente já tinha falado sobre isso, mas só para confirmar aqui. Ou seja, as pessoas estão sendo sumariamente executadas, quem apoiou o grupo Wagner nisso daí, né? O Igor Strelkov foi perguntado como é que os militares estão reagindo a esse negócio que o Wagner fez. E ele está falando aqui aquilo que eu mencionei para vocês também, olha. De forma dual. Muitos, principalmente oficiais, odeiam Shoigu e Gerasimov. Então a autoridade dele sobre a tropa é ausente, né? Ou talvez até negativa. A própria presença deles é um fator de desmoralização da tropa. Então a retórica do Prigozhin, que vou pegar esses caras pela coisa, ressonava muito bem com as tropas, né? Aquilo que eu falei para vocês. O alto comando ficou com o Putin, com o Shoigu e coisa e tal. Mas o pessoal ali do intermediário do exército e a tropa estava do lado do Prigozhin, né? Ou seja, ele viu que o pessoal apoiou esse negócio, mas muitos também entendiam que o tumulto que isso ia causar certamente ia acabar piorando a situação da Rússia, por isso que não apoiaram abertamente Prigozhin. Outra coisa curiosa, vários políticos e pessoas proeminentes na Rússia publicaram uma mensagem muito parecida, que é a mesma mensagem, dizendo que não, que agora nós devemos, todo patriota deve se unir ao interesse da Rússia e não sei o que lá, e temos que apoiar o Putin e coisa e tal, né? E para você ter ideia da força dessa máquina de propaganda, isso daqui é um jornalista entrevistando pessoas em Moscou, perguntando, você está sabendo do Wagner que montou uma coluna e quase ameaçou Moscou? E o pessoal, caramba, não sabia disso, que loucura, que isso, não é verdade, não. Lá na Rússia, ninguém ficou sabendo disso, não se falava desse assunto do grupo Wagner, da ofensiva contra Moscou. O pessoal apavorado ao descobrir que, olha só, teve esse movimento todo há poucos dias atrás, né? Bom, e hoje cedo, hoje dia 27, cedinho, um avião do Prigozhin saiu aqui de Rostov em direção a Belarus. Ou seja, muito provavelmente esse daqui foi o Prigozhin indo lá para Minsk. Lembra que a gente falou que as bases aéreas na região de Rostov-on-Don e Milerovo ainda estavam controladas pelo grupo Wagner? Então provavelmente é isso. Ou seja, tudo isso que aconteceu, o discurso do Prigozhin, o discurso do Putin, a reunião do alto comando da Rússia, durante todo esse tempo, o Prigozhin estava na Rússia, estava ali com as tropas dele, tudo aqui ainda. Então, ou seja, o Putin, se realmente estivesse chateado com o Prigozhin, se realmente quisesse esmagar o grupo Wagner, ele teria oportunidade. Agora não tem mais, né? O Prigozhin já foi aqui para Belarus, resta saber o que vai acontecer a partir disso. O Lukashenko também falou, mas não falou nada de significativo, falou que não, que ninguém é herói, mas a gente conseguiu evitar a queda da Rússia, e a queda da Rússia, nós aqui em Belarus seríamos pegos num escombro e morreríamos todos, né? Ele tá se referindo, evidentemente, ao governo dele, não ao país Belarus como um todo, né? E hoje cedo também o Putin fez uma cerimônia de premiação das pessoas que resistiram bravamente à coluna do Prigozhin contra Moscou. Que pessoas que resistiram? Ninguém resistiu, os caras voltaram sem nenhuma resistência, né? No entanto, ele fez aqui uma premiação, vai dar medalha de honra para todo mundo, para os soldados que estavam lá, inclusive para o Shoigu. O Shoigu está aqui, ó, do lado aqui, também vai ganhar a medalhinha dele, que resistiu
bravamente a coluna do Prigozhin, né? O pessoal tá falando assim, caramba, então o Shoigu vai ficar, não vai cair, coisa e tal. Olha só, gente, eu dei essa dica para vocês há um tempo atrás. É lógico que o Putin não vai demitir o Shoigu imediatamente. Ele sabe que não pode fazer isso. Ficaria muito na cara que ele foi pressionado pelo grupo Wagner para fazer isso. Eu acho que isso daqui, ao contrário, é exatamente isso. É o prêmio de consolação do Shoigu. Vai dar uma medalha para ele, vai dizer que ele foi um herói, ele vai ficar como comandante do exército russo por mais umas 2, 3 semanas, e depois então vai ser mandado embora. Isso se não continuar como comandante de forma, digamos, só em figura, só em imagem, né? Agora, as reações indicam que a coisa não acabou ainda, né? O Abramovich, que é um dos oligarcas russos principais, ele fugiu para Istambul, ele com vários outros, né? Quando deu o dia 24, deu aquela confusão toda, o pessoal conhece a história da Rússia, sabe como é que é, ó, picaram a mula, foram para Istambul, e ele achou que não vai voltar ainda não, ainda não acabou esse negócio. Talvez ele saiba de mais coisas do que a gente, né? Bom, e hoje cedo também, 3 aviões russos saíram, um em direção a Washington, esse estava com a indicação aqui, e outros 2 em direção a leste, né? A especulação do pessoal é que um foi para Astana, no Cazaquistão, e outro para Beijing. O que estão fazendo esses adidos militares nesses lugares, né? O que esse pessoal está indo conversar? É lógico, os russos já começaram com o papo de que Prigozhin é um agente do Ocidente, que Prigozhin foi cooptado pelo Ocidente, coisa e tal. Já tem gente dizendo que a Ucrânia deu 6 bilhões para o Prigozhin, não tem lógica nenhuma isso. Mas, enfim, os russos estão mandando adidos militares para negociar alguma coisa com as várias superpotências aí. O que é, a gente não sabe. Do outro lado, o Zelensky apareceu aqui num posto de gasolina no Donbás, ele visitou as tropas lá na linha de frente, ali próximo ao Oleshk, e foi num posto de gasolina e fez questão de ficar na fila. Tinha um monte de guarda comprando coisa lá no posto de gasolina, ele fez questão de ficar na fila com todo mundo, né, e comprar o que quer que seja, e lógico, aproveitou para tirar foto com o pessoal, tanto civis quanto militares ali na região, né. Tirou foto com um monte de gente lá no posto. Eu duvido o Putin fazer isso. Nem o sósia do Putin consegue fazer isso. Bom, o governo britânico está desenvolvendo um plano de ação caso o colapso da Rússia, né? Segundo eles, é esse daqui. Eles fizeram um mapa aqui dividindo a Rússia em várias regiões. Eu não sei qual é a lógica disso daqui. Mas aqui, ó, me parece claro que a região 1 aqui, ó, é entrega para o Japão. Pô, o Japão gerencia essa região 1 aqui, que inclui aquelas ilhas Kuril, né, que já são disputadas mesmo entre Japão e Rússia, coisa e tal. A parte 3 aqui é pertinho do Alasca, Estados Unidos, fica para os Estados Unidos isso daqui. Vladivostok, que é mais ao sul aqui, é terra ancestral da China, fica para a China, pronto. Então aqui, ó, essas 3 aqui já estão definidas, né? Dá para botar alguma coisa aqui para o Cazaquistão, também para a Mongólia, pode botar alguma coisa para a Mongólia. Aí tem alguns lugares aqui que já tem presença étnica muito forte, aí podem formar seus próprios países, né? Yakutia aqui na região 10, né? Enfim, essa região 4 aqui pode ser o Canadá, né? Lembra, o Canadá está logo aqui para cima, ó, já dá para resolver isso aqui também facilmente, né? O 5 vai para a Finlândia, excelente isso. 7 e 8 para a Ucrânia, ótimo, né? Problema nenhum aqui. Aqui essa região também, aqui o Daguestão e coisa e tal, isso aqui tudo tem repúblicas já pré-montadas ali, então já pode começar a operar também como países independentes. E aí vai sobrar a Moscóvia, que é só essa região aqui de Moscou e meia dúzia de lugares, que é onde é o pessoal originalmente russo mesmo, ali da região, né? Acho que é uma boa forma de resolver o problema, né? Bom, tivemos o anúncio de ajuda militar americana para a Ucrânia, vai vir mais um monte de Bradley, um monte de Striker, e muita munição aí, um grande pacote que está sendo anunciado aí também. Uma outra notícia, que eu acho que é uma notícia boa, os Estados Unidos diz que não acredita que os russos vão explodir a usina nuclear de Zaporizhia, talvez porque eles já deram o recado que não é para fazer isso. E também a Austrália também colocou um pacote de 110 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia, com um monte de transporte de pessoal e caminhões médicos, munição 105 milímetros, então um monte de ajuda também
da Austrália. Excelente notícia isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.